Senhor meu Deus, que nessa noite o Senhor continue usando ele como o Senhor usou ontem à noite e fale conosco, que seja um canal vindo direto do trono, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória. Rapaz, boa noite, irmãos. Eu tentei fazer o esboço do que eu vou falar, eu nunca consegui falar o esboço. Vamos ver se hoje vai ser a primeira vez. Mas é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês duas, pastoras. Saca só, se liga no titio aqui. Em João 20, fala da ressurreição de Jesus. E os discípulos souberam, fizeram o que? Pedro e João saíram correndo do túmulo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nenhuma vírgula na Bíblia está ali sem um propósito. Eu ouvi de um pastor judeu que falou assim: até as vírgulas na Bíblia falam. E os dois discípulos chegaram correndo. Como um era mais novo que Pedro e mais atlético, chegou primeiro, chegou no túmulo, parou na porta do túmulo, olhou, viu os lençóis ali em cima. Pedro chegou afoito, que Pedro era aquele que atirava primeiro e perguntava depois quem estava aí. Pedro chegou e já entrou direto no túmulo. O que Pedro viu? Os lençóis, e olhou para o lado, viu o lenço e cobriu o rosto pendurado. Quando a gente busca e vai mais fundo, Deus revela mais. Aquele discípulo chegou na porta, viu os lençóis. O outro entrou no túmulo, viu tudo que ele viu e mais uma coisa. Agora tem uma palavra para vocês. Porém, as mulheres ficaram, aí depois que eles viram isso, saíram e foram embora. Mas as mulheres não foram embora, ficaram lá. Aí elas viram a Cristo. Yes! Persista. Muitas vezes a gente acha que é correndo, é a persistência. Persista, persevere e busquem mesmo. E Deus vai mostrar como aquele viu na porta do túmulo uma coisa, o outro entrou, viu um pouco mais, mas aquelas que ficaram ali perto do túmulo, perseverando em oração, viram o próprio Cristo. Isso é para quebrar aí uma galera que fala que a Bíblia foi escrita por homens, porque a gente sabe que judeu é machista pra caramba, não contava nem mulheres, sem contar as mulheres e crianças, E quem que Deus permite que veja Jesus primeiro? As mulheres. Então quebrou todo o esquema, Eu me amarro em Deus, porque Deus quebra tudo quanto é paradigma. Pastor, o lance é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho hoje sobre hoje foram consagradas. Gabriel, você deixou o celular aqui, meu. Hein? Foram consagradas duas mulheres. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para mim, eu estava conversando com a pastora hoje, com o pastor. Elas são pastoras com eles. E vocês vão entender isso agora na Bíblia. Elas são pastoras com eles. Eu falo, a minha esposa é pastora comigo. Semigo, sacou? Semigo não tem. Né? E nós vamos falar sobre a autoridade. A autoridade é uma coisa muito séria. E hoje foi feito aqui uma consagração. A autoridade é muito séria. Existe autoridade no inferno e níveis de autoridade no céu e na terra. Certo? No céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins estão diante dele. E tem uma classe que ficava contemplando o Senhor Jesus. E um belo dia, o profeta tem uma visão de Deus e de repente diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Veio um querubim, pegou uma brasa do trono de Deus, serafim, pegou uma brasa do trono de Deus com uma tenaz, tipo com uma pinça. Mas esses seres são seres de fogo. Por que seres de fogo tem que pegar brasa com uma tenaz e não com a mão? Porque o fogo de Deus é consumidor. Então existem níveis de autoridade no mundo espiritual. Existem níveis de autoridade, por exemplo, no inferno. Em Efésios 6 diz: nós não temos que lutar contra
contra a carne, mas contra os principados, potestades que estão nas regiões celestiais. Então são níveis. Por exemplo, potestade governa uma área, principado outra área. São níveis. A zona onde a gente mora tem um principado que fica no morro. E tem a terceira ponte que liga Vila Velha a Vitória. Um dos maiores índices de suicídio do Brasil é nessa terceira ponte. Não é divulgado, porque existe uma ONG junto com a polícia e com o Ministério Público que não deixa que divulgue o suicídio. Há 3 meses atrás, a esposa de um pastor saiu da sala de escola bíblica dominical com a motinha, parou no vão, o vão tem 70 metros, se jogou e se matou. E o principado está no pé da ponte. É sacrifícios que são consagrados ali. Então no mundo espiritual nós temos esses níveis de demônios. Por exemplo, por que regiões de praia há muita prostituição e homossexualismo? Sabe por que em grandes rios como Pará, Rondônia e Manaus? Porque são feitos sacrifícios e oferecido a uma entidade chamada Iemanjá todo ano, tanto na virada de ano quanto no dia dela. São jogados no mar e nos rios. E o índice Iemanjá é governada por um principado chamado Asmodeus. E Iemanjá influencia no homossexualismo e no lesbianismo. Pombagiras são governadas por Asmodeus e Iemanjá. Entendeu? Então existe autoridade no mundo espiritual. Quer ver uma questão de autoridade muito tremenda no mundo espiritual? Eu não entendia isso. Lá em Judas diz que o arcanjo Miguel, porque quando Moisés morreu, o corpo dele ficou no monte. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel contendava com Satanás pelo corpo de Moisés. Porém, o arcanjo não ousou falar palavras com Satanás. Diz o quê? Que o Senhor te repreenda. Aqui para nós, caiu um piano de cauda aqui no chão, sacou? Lúcifer era a maior autoridade no céu abaixo de Deus. Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer, se você chegasse no céu e falasse assim, pode passar, fique à vontade, sinta, a casa é sua. Se você chegasse no céu e falasse assim, Deus, me mostra o que o Senhor tem de mais belo aí, Deus vai falar, quer ver? Lúcifer, chega. Era isso. Tanto é que ele quis ser igual a Deus. Então pare e pense. Você vê filme de guerra, onde o exército inimigo é conquistado, e vamos supor que ele seja o general do exército inimigo e me conquiste o meu povo. Vocês são meu exército, vocês vão tudo pro chilindró. Eu vou ser tratado como general por causa disso, ó, patente. Eu não vou ser tratado como vocês, soldados, porque de general para general é outro papo, mesmo sendo de um exército inimigo. O arcanjo Miguel não ousou falar com Lúcifer, porque um dia Lúcifer estava sobre ele. Reconhecimento de autoridade espiritual. Quer ver outro lance de reconhecimento de autoridade espiritual? Você lembra os filhos do profeta que queria expulsar o demônio de um menino, de um rapaz? Sabe o que o demônio falou? Ele, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Ei, Paulo eu conheço, Jesus também, mas e vocês? Opa, há um reconhecimento do mundo espiritual para o mundo físico. Quer ver outra? Jesus chega em Gadá. Primeira coisa, um endemoniado, o cara quebrava as correntes. O cara tinha legiões de demônios, gente, legião, uma legião de soldados, são 6.000 soldados. O cara tinha legiões. Quando esse cara viu Jesus, ele... Jesus, o que o senhor vem fazer aqui fora da hora? Vem nos atormentar. Reconhecimento de autoridade espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico. Agora só pode dar autoridade quem tem. Portanto, ide por todo mundo. Toda autoridade é me dada no céu e... Jesus falou, então ide e pregai o Evangelho. Hoje vocês foram consagrados. Existe autoridade sobre esses homens. Mas só pode dar autoridade para vocês quem tem autoridade dada por Deus. Entendeu? Então o que esses pastores foram hoje? Canal de Deus para dar e autoridade para vocês. Então autoridade é uma coisa muito séria. Quer ver como é que é séria? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o texto rapidinho com vocês. A autoridade é uma coisa muito séria. Nós vamos chegar na área dos pastores.
Em Gênesis 1:28, o Senhor fala assim: crescei, multiplicai e então deu autoridade a nós sobre todos os animais e sobre essa terra. Nós temos a autoridade dada por Deus. Vocês querem ver como é que isso é sério? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele chegou e falou assim: ó, todo o reino da terra eu te dou, porque a mim me foi dado. Transferência de autoridade. A quem Deus deu autoridade? Quem foi o primeiro homem na terra? Adão. E quando o homem pecou, o homem deu autoridade a Satanás para governar a terra. Por isso que ele falou para Jesus: eu te dou toda a autoridade, te dou todos esses reinos, porque a mim me foi dado. Autoridade é uma coisa muito séria. Quer ver? Autoridade como é que é séria? Lá em Êxodo 4, se a gente for em Êxodo 4, a gente pensa assim: Deus, eu falei, Deus, o Senhor não está legal, o Senhor está fora de si. Porque Deus chama um homem chamado Moisés, aparece numa sarça ardente, fala com Moisés. Moisés pega a sua família e sai para o Egito para libertar o povo. Cara, na primeira estalagem, na primeira parada, o Senhor tenta matar Moisés. Eu falei, mas Deus, que papo é esse, Deus? O Senhor acabou de chamar o cara, o Senhor acabou de mandar o cara, Deus, agora tu quer matar o cara? Princípios de Deus, e a autoridade é um princípio, e Deus ama você e ama a mim. Ele perdoa os seus pecados e perdoa o meu, mas Deus não negocia os seus princípios. Sabe por quê? O anjo estava preparado para mandar a espada em Moisés e ia matar Moisés, até que Zípora, sua esposa, pegou o filho mais novo e fez, para a gente traduzir um português bem claro, uma operação de fimose. Puxa o corinho com duas pedras, faz a circuncisão, pega aquele pelezinha com sangue, joga nos pés de Moisés e fala: homem sanguinário. Quando o anjo do Senhor vê aquele sangue, não mata Moisés. Aí eu entendi, meu. Moisés era amado de Deus? Era? Era. Deus amava Moisés? Amava. Deus tinha uma missão para Moisés? Tinha. Mas Deus não negocia o princípio dele, nem com Moisés, nem com ninguém. Ele ia morrer se a mulher dele não tivesse a iniciativa de circuncidar o filho, porque havia um princípio deixado para Abraão: circuncide todo filho macho. E Moisés ia para uma guerra com Satanás incorporado naquele faraó, quebrando o quê? Um princípio do Senhor. E Satanás teria legalidade no mundo espiritual contra Moisés. Princípio de autoridade é fundamental. Quer ver outra? Anda um pouquinho em Êxodo. Miriam, irmã de Moisés, coisa fofa, e Arão quiseram burlar e dividir a autoridade com Moisés. Olha só, Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher. A mulher ela é egípcia. Ela é egípcia, a mulher que ele casou? Sulamita. Tá. Moisés errou casar com aquela mulher? Errou. Mas isso não dava o direito aos irmãos dele tentar roubar a autoridade dele. Era problema de Moisés com Deus. E Miriam e Arão começaram a tentar roubar a autoridade de Moisés, né? Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu os dois conversando, certo? O que acontece? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três, saiam da tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profetas, eu, o Senhor, em visão, a eles me farei conhecer, ou em sonho falarei com eles. Não assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha boca a boca falo com ele claramente,
E não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. E Miriam ficou o quê? Leprosa. Gente, Deus, preste bem atenção nisso aqui. Olha que loucura. Deus deu autoridade a Moisés, não foi? Os irmãos deles quiseram passar a perna. Deus desceu do céu para defender a autoridade que ele constituiu. É sério ou não? Quando eu estava preparando essa palavra, pastor, para falar em uma outra igreja, entrou no MSN, uma rádio, uma irmã: pastor, olhe pelo meu pastor. Eu falei: vai orar por quê? Porque eu não oro sem saber por quê, mano. Não adianta vir falar comigo, olha, eu quero saber o quê. Não, é porque o co-pastor está armando um esquema contra ele para tomar a igreja. Ore por ele, ele é um homem de Deus. Passou um dia, no outro dia ela: pastor, aconteceu uma desgraça. Eu falei: o que foi? Quando estavam indo para a reunião para tomar a autoridade do meu pastor, houve uma morte. Eu falei: de quem? Chegaram correndo, chamaram o co-pastor, que o filho dele tinha sofrido um acidente e morrido. Não brinca com Deus. Se Deus não ia poupar Moisés, não é a mim e a você que ele vai deixar, não, meu. Ele desceu do céu, numa coluna, na porta da tenda dele, para reivindicar a autoridade que ele tinha dado a Moisés. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Depois, sabe o que aconteceu? Dois caras, Dan, Corá e... eu nunca lembro o nome desse cara. E Abirão. E Moisés já velho, por isso que eu trago a minha esposa, meu filho. Né? Eles só vão dando, eu dou, deixa, eles completam para mim. E aí o que acontece? Os caras já acharam que Moisés estava velhinho, meu. Deus falou assim: Moisés, reúne esses carinhas aí no meio, que eles vão ver quem é. É a família deles todinha aí. Naquele instante, Deus abriu o chão, foram todos para o inferno vivos. Deus não negocia princípio de autoridade. Deus não negocia. Hoje vocês foram ungidas. E eu ia falar, mas quando o Espírito Santo fala, ele escolhe a boca que ele quer. Eu ia falar o que o pastor falou, né? Então, eu vou repetir agora o que o pastor falou. Aliás, eu não vou repetir o que você falou, não vou repetir o que o Espírito Santo usou você para falar, pode ser? Amém, melhor ainda. É uma questão muito séria. Ele falou uma coisa, ele falou: a partir de hoje, não é por título, não é por encher o ego de capim, vaidade, mas se refira às irmãs como pastora. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês: essa igreja tem apenas um ano. Vocês nem imaginam o que Deus vai fazer com vocês. Certo? E se vocês começarem agora a honrarem eles, os seus filhos vão crescer honrando eles. O pastor deixou as crianças verem a consagração. Por quê? Porque as crianças viram que foi colocada autoridade sobre elas. E isso é muito importante, porque eles vão crescer dentro dessa igreja sabendo que existe autoridade sobre elas, dada pelos seus maridos. Autoridade é uma coisa muito séria em casa. Efésios: mulheres, sejam aos vossos. Porque, olha só, Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. E vossos maridos, cabeça da mulher. Toda vez que a mulher se rebela contra o seu marido, ela comete o pecado de rebelião. E todo pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, eu falei ontem. A mulher que não honra o teu marido tem um casamento preparado para o fracasso. Mas pastor, peraí, qual é, meu? Nós somos iguais. Iguais nós somos. Por exemplo, ele é meu patrão, presidente de uma empresa, eu sou funcionário dele. Dentro da empresa tem que ser chefe, e eu respeitá-lo e honrá-lo. Fora da empresa, nós somos seres humanos iguais perante a lei, dentro do caso, para Deus não existe diferença entre homem e mulher.
Mas dentro do casamento, na função de esposa, ela é submissa ao marido. E olha como é que Deus honra vocês submissa ao marido. Sabe o que Deus fala com o marido? Deus fala assim: marido, amem, assim como Cristo, a ponto de fazer o que pela igreja? Da sua vida. Então, meu irmão, o macho, vocês são machos aí, ó. Se tiver que morrer na sua casa, morre você no lugar da tua esposa. Aleluia. Sacou? Então, meninas, se alegrem. Tá? Se tiver que entrar a bala, o homem tem que entrar na frente. Autoridade no casamento. Irmãs, prestem bem atenção. Vocês querem um casamento feliz? A pastora Célia pregou, acho que isso hoje de manhã, né? Mas algumas não vieram. Vocês querem um casamento feliz? Honrem os seus maridos. Agora, não é o marido, entenda bem como é. Deus, eu me amarro em Deus, cara, eu sou chonado por Deus. Chonado, bicho, sou chonado por Deus. Deus não manda o marido impor a submissão à mulher. Mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como a Cristo. Ou seja, a mulher que é insubmissa ao seu esposo, antes de ser insubmissa ao seu esposo, ela é insubmissa a Deus. Então ela está pecando contra o próprio Deus. É por isso que dentro da igreja tem um monte de filho rebelde, um monte de casamento destruído, um monte de casamento de fachada. Porque primeiro, ela foi insubmissa ao Senhor. Tem que pegar a Bíblia, por isso que eu falo, na Bíblia até as vírgulas falam: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como a Cristo. Então, se você não é sujeito ao seu marido, muito menos a Cristo, você é sujeito. E olha só, aquele que me ama, me obedece. Aquele que me obedece será amado do meu. Qual a mulher que quer ser amada de Deus aqui? Aleluia. Quer ser amada de Deus? Glória a Deus. Então submeta ao seu marido. Não tem bicho, não tem mulher. E se não achar legal, vai discutir com Deus. Autoridade dentro de casa. Agora é com vocês, varões. Preste bem atenção, vocês. O homem tem que trazer sua casa, os seus filhos debaixo de autoridade. Agora tem muita mulher rebelde, porque tem muito Acabe, muito marido frouxo. Tá? Tem muita Jezabel, porque tem muito Acabe. Traga os vossos filhos debaixo de autoridade. Hoje em dia, filho dá de dedo na cara do pai. Se você, aí a Bíblia fala assim: ai daquele que fizer pecar um desses pequeninos, melhor lhe seria amarrá-lo na pedra de moinho, que eu acho que pesava umas 3 toneladas, e jogar no fundo do mar. Se eu não educo meu filho nos caminhos do Senhor, se eu não coloco ele em disciplina quando preciso for, use a vara quando preciso for, e faço ele honrar o meu filho. 8 anos esse cara tinha aqui, ó. Chegou e deu uma desonrada na mãe. Eu falei: fui bater? Não. Falei: vem cá, filhote, por que tu acha de tu morrer com 12 anos? 13 anos. Pai, que é isso, meu? Eu falei: ué, cara, tu está desonrando tua mãe. Quer ter vida longa na terra? Honre teu pai e tua mãe. Então, pais, autoridade, princípio de autoridade. Você ama o seu filho? Então eduque o seu filho no princípio da autoridade. Não é ser um carrasco, mas, quer ver? A sociedade moderna diz assim: ah, ela que educa. Está em casa é a mulher que educa. Errado. É o sacerdote. Homens, ah, eu chego cansado. Você tem que ser o último a dormir. Você tem que orar pelos seus filhos. Você tem que orar pela sua esposa. Eu fui pregar isso para minha esposa, né? Aí um belo dia eu: amor, estou morrendo de sono. Amor, fecha aí, ó, vê se as portas estão trancadas. Ela: tu é o sacerdote. É função sua. Aí lá vai eu, né, meu?
A palavra primeiro tem que vir aonde? Aqui, ó. Aí levanto eu, faço checklist, vou lá no bujão de gás, vou lá na porta, vou nas janelas, do meu versão de bolsa aqui, e tá, vejo direitinho, vejo se ele não deixa a caixa da guitarra ligado, entendeu? Sai desligando as coisas todas, aí eu vou dormir. Homem, esse negócio de chegar em casa cansado, botar o pé com o chulé fedido no sofá, tá? E não, olha, outra coisa, seu filho vai ter que você trazer ele e fazer assim: vem cá, filhote, papai quer ler a Bíblia com você. Você está cansado, só o carro, o problema é teu, não estou nem aí. Senta, papai vai ler a Bíblia com você. Vamos ler Mateus capítulo 1. E leia a Bíblia com o seu filho, você homem, porque você é o sacerdote. A autoridade da sua casa está sobre a sua cabeça, não é sobre a cabeça da mulher. Tem um monte de casamento destruído, que tem um monte de homem frouxo transferindo autoridade para a mulher. A mulher está indo na oficina resolver um problema de carro. Tem que orar com um homem desse com imposição de mão fechada, sacou? A mulher está resolvendo um problema de oficina, cara. Você está expondo a sua mulher a uma cantada. Não está zelando por ela. Seu filho está indo na escola. Quanto tempo você fala de Jesus para o teu filho? Porque a TV esgota essa maldição, essa desgraça, fala do diabo do seu filho o dia todo. Os videogames falam do diabo o dia todo. Os amigos na escola falam do reino de Satanás o dia todo do seu filho. Quanto tempo você, sacerdote, gasta com seu filho? Princípio de autoridade. Seu filho tem que crescer sabendo que tem quem manda em casa. Entendeu? Esse negócio de que, vai lá, fala com a tua mãe, transferir a sua autoridade de sacerdote para a mulher, é errado e é pecado. E você vai pagar por isso vendo o seu filho sofrer. Vai pagar por isso, quer ver? Princípio de autoridade. Joel, se eu não me engano, olha, não me pergunte o endereço meu, mas vocês sabem, o meu povo perece. Onde está, amado? Me lembra? Oséias 4. Oséias 4. Todo pastor prega isso. Estou falando para eles aqui. Depois eu saio só com vocês. Vocês fazem um cordão comigo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E agora mais 2 e mais 1, 3. Eu vou vamos fazer um cordão polonês e me encher de peia aqui. Então eu vou sair com vocês, tá, irmãos? Quando acabar, meio eu corro, vocês juntam e me levam no carro, sacou? Princípios. O meu povo perece porque te falta. Aí os pastores param de pregar. Porque o canhão muda. Porque tu, sacerdote, deixaste de pregar a minha palavra, ocultaste a minha palavra do povo. Eu me esquecerei dos seus filhos. Como sacerdote. Ouviu, pastores? Ouviu, pastor? Não? Então vou dizer para ele. Pera, vou voltar a fita para ela. Nunca deixe de pregar a verdade. Doa a quem doer. É verdade. Porque vocês ainda não têm filho. Pregue primeiro. Eu prego, sabe por quê? Primeiro, porque eu amo a Deus. Segundo, porque eu amo meu machinho aqui, minha filha. E Deus não nasceu ontem, moçada. Quem você quer ver sofrer? Você ou seu filho? Quem é pai e mãe que quer ver o filho sofrer? Que nenhum. Você prefere sofrer para não ver ele sofrer, não é verdade? Pois Deus sabe disso. Eu, bobão desse jeito, sei quanto mais Deus, meu. Você vai ver ele sofrer, sacerdote, e deixar de pregar a palavra. Isso é para os 4 e é 1. Quando nós quebramos esse princípio, o nosso filho paga, a nossa descendência paga. Não somos nós que vamos pagar, é a nossa descendência. Nós vamos ver a nossa descendência sofrer. Deus está dizendo assim, você está vendo? Você está vendo? Por causa de você negligenciar um princípio que eu estabeleci, agora você vai ver nos seus filhos o sofrimento. Um dia eu fui falar com uma irmã, chegou lá em casa. Pastor, o Deus que você prega é muito cruel. Eu falei, minha filha, azar o seu. Azar o seu, minha filha. É problema de tu crer ou tu não crer. Mas eu não tenho que ficar com meia conversa com você. É isso que a palavra diz. Então, autoridade.
tem que ser respeitada e honrada. A autoridade do seu trabalho, seu patrão, tem que ser respeitado e honrado. Mas aquela carne de cobra não serve ao Senhor. Não é por aí o caminho. Muitas vezes nós, crentes, enrolamos no trabalho, chegamos tarde, nos escondemos atrás da porta no banheiro antes do horário de trabalho. Você está desonrando o seu chefe, você está desonrando a autoridade. Na escola, quando você desonra o professor, é desonra. Então, eu sempre falo, quem aqui conhece aquela serra circular que os carpinteiros usam? Não usa aquela serra circular? Meu, aquilo é Deus e eu me amarro. Porque Deus corta reto, moro? O carpinteiro vem com uma tábua e tem um prego, o que o carpinteiro faz? Dá uma guinadinha pro lado, faz uma barriguinha lá e vai embora, mas não deixa a serra bater no prego, né? Deus não, meu irmão. Se tu tiver um prego, ele vai torar o prego, você e tudo, porque Deus não negocia princípios dele. Aleluia. Eu quero que vocês entendam isso como igreja. Sabe por quê, pastor? Hoje a MAI tem 70 pessoas, não é isso? Hoje é uma igreja de 70 pessoas que nós estamos enxergando com esses olhozinhos aqui, ó. Mas você sabe quantas pessoas tem aqui segundo os olhos de Deus? Pode ser 7 mil. Pode ser 70 mil. Mas se o princípio de autoridade não começar agora, e nós entendermos esse princípio, marido entender esse princípio, esposa entender esse princípio, os filhos entenderem esses princípios, sim, ela é sua vó, você tem que honrá-la. Tua mãe está aí? Ela é casada, não é casada? Ele é o cabeça sobre ela, mas ela continua honrando a mãe. Sacou? Falei pra minha filha, você vai casar, teu pastor sou eu, acabou, bicho. Você tem que me honrar. Você ama o seu marido, respeite o seu marido. Eu falei pra ele, não deixa montar não, bicho, senão você não seja de cabeção não, moro? Que ela é queixa duro, não deixa não, dá duro, bicho, chega junto. Precisar de ajuda, eu tô aí. Entendeu? Mas chega junto. Não tem esse negócio de ficar minha filhinha querida, não. Eu não. Gente, a autoridade é uma coisa tão séria. Quer ver? Quando Adão pecou e Eva, por acaso, vocês ouviram que a Bíblia diz assim? E Deus, de tarde vindo passear no Éden, falou assim: Eva, o que você foi fazer, cabeção? Foi assim? Deus não tratou com ela. Quem pecou foi ela primeiro. Deus não chamou Eva, Deus chamou o varão, o sacerdote da família. Adão, é com você que eu quero falar. Deus não se reportou a ela, Deus se reportou a Adão. Princípio de autoridade lá no Éden, cara. Que a sociedade feminista, que essa coisa da New Age of the World, da nova era, desde os idos dos anos 50 e 60, começando por Inglaterra e Estados Unidos, vem querendo dizer que existe igualdade e que a mulher pode dar de dedo no marido. Negativo. Desde o Éden existe esse princípio. Desde o Éden. Então, meu amigo, Deus não muda. Princípio ele não muda. Agora, você quer destruir uma família? Destrói os princípios dessa família. É isso que Satanás está fazendo. Destruindo a autoridade do marido. Tem umas novelas malditas chamadas Rebelde, que destrói a autoridade dos pais. As novelas da TV Esgoto, não estranho que eu chamo TV Esgoto, porque o que passa pelo esgoto, que sai da televisão, da TV Globo e da Record é a mesma coisa, é esgoto. É o quê? Cocô. Entendeu? Trabalham incessantemente para destruir os princípios do reino de Deus. Mulheres que não honram seus maridos e não respeitam, não são submissas. Crianças que são insubmissas aos seus pais. Quando eles conseguem destruir esse princípio, ele destrói a família. Destruindo a família, destrói o quê? A igreja. Gente, o diabo, mas não é burro, ele nasceu ontem. Nós que achamos que o diabo é burro. Entendeu? Então, vamos enfiar a cara na palavra. Vamos estar ligados nos princípios do Senhor. Certo? Tá legal? Faz aquela música que você fez do Rio Song. Aquela versão aí. Faz de novo, hein? Rosa. O Cordeiro. Faz aí, faz. Só vocês dois.
E quem sabe papai quer falar com o pessoal do louvor também, né? Né? Eu acho um barato. Pastor, eu acho um barato. O pessoal que canta em igreja. Ele é. Ó, eu tenho até vergonha de falar perto dele, mas se eu estiver mentindo, tu fala, pastor. Pode falar. Os caras cantam, sou levita. Né? Terminou a parte de louvor, sai tudo, vai. Aqui não, graças a Deus por isso que é um pastor. E eu acho que se fizer, ele vai lá e começa dando coco no filho do pastor. Mas é o seguinte, os caras saem, meu. São astros, sai, tal, levita, nada, né? Aí quando vai ministrar, põe todo mundo aqui em cima. Talvez Deus quer falar com ele, mas ele está aqui tocando. Eu levo meu filho, que ele toca pouco e eu canto mal, aí todo mundo fica embaixo. Né? Irmãos, o negócio é o seguinte, a palavra foi ministrada, e a palavra de Deus, ela é fiel, e a palavra de Deus corta. É verdade. Entendeu? E Deus falou com pessoas aqui hoje sobre a questão de submissão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é Deus falar comigo, outra coisa é eu me arrepender do pecado. Porque o pecado só é perdoado quando há o quê? Arrependimento. Esse papo de desencargo de consciência não existe. Pecado tem que ser confessado perante Deus. Isso é uma coisa tão séria que a Bíblia diz: confesse o seu perdão, vem de quem? Agora, quando eu confesso o pecado para o irmão, eu sou curado. Tem muita gente doente dentro da igreja, sabe por quê? Pecado sem ser confessado. E pecado sem ser confessado traz doença. Os médicos, os cientistas americanos batizaram as células cancerosas. Sabe como? Células amargas. Um grande número de mulheres que se divorciam litigiosamente com briga, com aquelas coisas muito fortes. Muitas delas desenvolvem câncer de mama por causa da amargura da alma. Então, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês enquanto a pastora canta e o pastor toca. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Oh Deus, manifesta a tua glória, Jesus. Ao que está sentado
pastor aqui no começo agradeceu pela presença. Espírito Santo, comece a revelar nos nossos corações, Espírito Santo, onde há uma raiz de submissão, onde há uma raiz de rebeldia, seja quem for a começar em mim aqui, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor venha sondar os nossos corações agora e trazer à nossa mente aonde nós estamos pecando contra um princípio que o Senhor não poupou a vida de muitos no passado. O Senhor é o mesmo. Revela, Espírito Santo, agora em nome de Jesus. Traz luz, Espírito Santo. Tu és que sonda o profundo do nosso coração. Tu és que prescruta o coração do homem, que vai lá no fundo, Espírito Santo. Traz coisas que nem nós lembramos, Espírito Santo. Eu sou contra a introspecção, eu sou a favor de que o Senhor sonde o coração, porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganador. Se eu deixar para mim examinar, eu vou esconder coisa de ti, ou vou tentar esconder, Espírito Santo. Mas é o Senhor que eu peço que examine o meu e o coração de cada um aqui agora. E vai lá, Espírito Santo, onde há uma raiz. Porque o Cordeiro é digno e foi morto por nós. E nós não vamos conseguir contemplar a face do Cordeiro Santo. Santo com raiz de rebeldia e submissão. Por isso eu te peço, revele agora em nome de Jesus. Continue de cabeça baixa. Se Deus falou com alguém aqui que ele tem uma raiz de rebeldia, quer seja com seu pai, quer seja com a sua esposa, quer seja com o seu chefe, a hora de você se arrepender agora. Eu estou te convidando para vir aqui à frente. Eu não vou te perguntar, eu não vou te expor, querendo que você diga o que é. É você e Deus. Vem cá. Se Deus está revelando no seu coração, vem cá. Se Deus está revelando no seu coração, vem cá. Se há uma raiz de submissão, eu quero que você se levante bem aqui à frente. O Senhor chamou Dan, Corá e Abirão. Só que o Senhor não deu uma oportunidade para eles não. O Senhor abriu o chão e os levou vivo. Não brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tem mais alguém aqui que tem negligenciado a autoridade que Deus tem constituído sobre sua vida? Pai, patrão, pastor, esposo. Tem mais alguém que tem sido rebelde ao seu esposo aqui, insubmissa ao marido? A hora é agora. Você quer salvar seu casamento? Você quer ter filhos que não sofra pena por sua causa? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz que Deus visita a maldição do pai e dos filhos. Eu vou explicar para vocês que aí só aprendi com o pastor, que eu achei show de bola. Quando você recebe, por exemplo, essa igreja está recebendo a visita minha, da minha esposa e do meu filho. Nós não vamos morar aqui. Nós não somos pastores de vocês, mas nós estamos visitando. Segunda-feira nós vamos embora. Isso é a visita. É por isso que tem muitas famílias que tem uma maldição que vem se repetindo há anos. O alcoolismo, o divórcio, intrigas, morte de doenças que vem se repetindo. Isso é a visitação. Ela vem numa geração, visita e volta. E vem, ela não se estabelece, ela visita. E o Senhor falou que visitaria. Agora, meu irmão, poxa, pastor, o senhor pegou pesado. É problema de Deus. Eu não estou aqui para querer reescrever a Bíblia. Eu só sei falar ela. Tem mais alguém? Tem sido insubmisso a alguma autoridade que quer consertar com Deus agora? Vocês estão aqui na frente. Quero que vocês fechem os olhos de vocês. Fale assim: Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo
da insubmissão, da rebeldia, pecado contra o Senhor. Eu tenho quebrado os seus princípios. Mas agora, Deus, perante a Ti, a Tua igreja, eu me arrependo. Em nome de Jesus, me perdoa, Deus. E toda a legalidade que eu dei a Satanás em função dessa rebeldia seja tirado das mãos dele agora, em nome de Jesus. Toda a autoridade que eu dei seja tirada em nome de Jesus. Porque agora eu confesso esse pecado. E o diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida nessa área. Eu rejeito, eu renego, eu renuncio. Toda a autoridade que eu dei ao diabo agora caia por terra em nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 é o Senhor poderoso, e Ele que há de vir. Toda criação te louva e canta ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu vou te adorar. Santo, 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 é o Senhor poderoso, e Ele que há de vir. Toda criação te louva e canta ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu vou te adorar. Majestoso, luzes e sons se prostram ante ti. São povo e força, poder e glória teu Deus, a ti é poderoso Rei. Santo, 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 meu Senhor poderoso, e Ele que há de vir. Olha só. Pecado confessado é pecado perdoado. Amém. Pecado não tem validade. É sempre novo. Existe alguém aqui que nunca tomou uma decisão por Jesus? Quer vir aqui à frente e falar assim: Senhor, eu quero tomar uma decisão por Senhor. A Bíblia diz que o coração eu creio, mas com a boca eu confesso, meu irmão. É com a boca que eu faço um monte de pactos e laços com esse mundo tenebroso. Agora, na hora de chegar para Deus, eu quero chegar por osmose ou só no pensamento. Pastor, eu estou pulando aqui na presença de Deus, mas em pensamento. Não, meu irmão. Se tiver que pular, faça que nem o pastor, que pule mesmo. Agora, tem alguém aqui que nunca fez isso? Falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor entre em minha vida e transforme a minha vida. Eu quero confessar os meus pecados diante de Ti, me arrepender. Tem alguém aqui que nunca fez isso e está a fim de fazer agora? Meu irmão, é agora. É agora. Você quer? Não? Conheci um grande amigo. Legal. Tem alguém aqui que já teve um tete a tete com Deus? Sabia? Já teve um relacionamento com Deus. O seu nome Mas se afastou dos caminhos do Senhor. O mundo, as paixões do mundo, fez com que você tenha afastado dos caminhos do Senhor. Mas lá no fundo do coração, sabe? Bate no ritmo campanha de hoje, como o pastor Paulo. Quarto tempo, né, pastor? O seu
você se afastou da presença do Senhor, você quer voltar hoje? Eu quero dizer uma coisa para você. Tinha um cara que se afastou dos caminhos do Senhor, saiu da casa do pai, foi embora, viveu muito tempo longe, se arrependeu, quis voltar para o papai. Vergonha, mandou um recado para o pai e falou assim: olha, pai, eu vou voltar. Se o Senhor quiser me receber, tem aquela árvore perto da estação de trem, o Senhor põe a bandeira branca. Quando eu vim de trem, que eu olhar, se eu ver a bandeira branca, eu sei que eu posso saltar, descer, que o Senhor vai me receber. Mas se eu não ver a bandeira branca, pai, não se preocupe, eu vou passar direto. Sacou? Lá veio o cara, meu, no trem, bicho, O coração do cara disparava cada quilômetro que ele chegava perto da casa, da estação da casa dele. Cara, o cara tava, pressão arterial do cara tava lá no topo, bro. Ele vem, será que tem, será que não tem? Faz a primeira curva, faltava uma curva. Na última curva ele olha para a árvore, não tem a bandeira branca na árvore. A árvore estava toda pintada de branco. Yeah! O pai mandou pintar a árvore toda de branco, cara. Dizendo: filho, eu te quero de volta. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus. Tem alguém aqui? Eu quero dizer uma coisa para você. A árvore está toda pintada de branco. Você quer voltar? Quer voltar para o papai? Também não? A gente pode confiar. Deus vai te usar para você tragar outras pessoas. Amém, aleluia. Mas Deus vai te usar, não é para você trazer outras pessoas para ser crente, ser religioso, não, bicho. Para conhecer esse Jesus. E aí, você vai entender, Deus usa Deus te trouxe volta, sabe? Deus te abençoe. Pastor agora. Irmãos, amanhã a gente está aqui ainda. E eu quero dizer o seguinte, eu estou feliz, sabe? Porque com essa chuva toda, eu achei que a galera não ia vir. Um barato, vocês não são feitos de açúcar mesmo não, moçada, é isso mesmo. Amanhã, se der, eu vou mostrar um vídeo para vocês que acontece na igreja de um lugar chamado Nigéria, um dos países mais pobres do mundo. Um culto tem 1 milhão de pessoas. Tá lá no pendrive, mano? Acho que tá. Vocês vão ver um culto com 1 milhão de pessoas. Pessoas andam quilômetros e dias a pé para cultuar o Senhor.
E a gente aqui fica na maior frescura porque tem uma chuva. Sacou? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Agora, pais, vocês membros dessa igreja, os seus filhos estão ali. Os seus filhos viram as pastoras sendo ordenadas, sendo ungidas. Então explique para eles. Quando você for, filhinho, falar com a tia Rosana ou com a tia Daiane, né? Não chama mais de tia, não, é pastora. Elas não precisam disso não, tá, gente? Elas não precisam disso não, porque elas são curadas, libertas dessas frescuras. Mas é que é para a igreja cresça no princípio que nós aprendemos um dia, a autoridade. Porque a geração que vai vir depois deles vai ser muito abençoada. Porque como o Senhor visita na maldição, Ele visita na bênção, geração. E Deus está preparando essa igreja para ter muitas vidas aqui. Isso aqui é só o aquecimento. Esse lugarzinho aqui, isso aqui é... deixa eu dizer uma coisa, não se apega a esse lugar aqui não, hein? Não se apega a essas paredes aqui não, hein? Não se apega a isso aqui não, não se apega a esse ponto aqui não. Se apega a isso não. Porque se você se apegar a isso aqui, Deus vai te dar um número de gente que só cabe aqui. Sempre ore com multidões, porque Deus vai entregar a vocês. Tá bom? É por isso que Deus te trouxe. Eu fiquei muito feliz conhecendo o pastor Paulo. Não é puxando sardinha, não. É um homem muito experiente na música, como um pastor. A gente conheceu pessoas semelhantes assim, são, por exemplo, Bráulia, Ábia, pessoas, a Bráulia hoje está lá no Havaí, foram líderes de Jocum, tudo passou por ele aqui, ministrou na vida dele, né, pastor? Abençoou a vida dele. Aí você pensa assim, um homem que já tocou com gente do meio musical, está aqui na igreja, pequenininha, né? Poderia estar em igrejas grandes, a esposa dele sendo ministro do louvor. Ei, ele está na igreja grande. Ele está na igreja grande. Ela morou no Tio Sam, domina inglês, porque ela está numa igreja grande e vai precisar de uma pessoa como ela. Vocês entenderam? Viaja comigo onde eu quero chegar. Aí Deus, tem um pastor aqui. Um pastor? Não. Mas para que os pastores? Nós temos 70 membros. Calma, puxa. Deus vê de outra forma. Deus vê de outra forma. Deus já está te dando. Agora são 4. Por quê? Porque o trabalho será para 4. Significa 70 para 1. 4 vezes 7, 28. É 280 logo mesmo. Sacou? Recebe? 280 logo. E aí, terão que ser consagrados novos pastores. Porque Deus vai mandar mais. Só que Deus prepara primeiro. Deus não nasceu ontem, moçada, se liga. Deus prepara primeiro. Entendeu? Samuel, novinho. Deus chamou novinho. E tem uma coisa que a Bíblia fala, que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel Deus deixou cair no chão.